Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui quem fala é o biomédico Nathaniel. Estamos aqui para mais uma aula e nesta aula vamos aprender as 3 fases do laboratório clínico, que são fases muito importantes se a gente quer fazer um trabalho de qualidade e com extremamente segurança e resultados credíveis. Então, nessa aula aqui, tu vais aprender as fases que eu falo que são a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, vamos falar de detalhes e abordaremos detalhes muito importantes para enriquecer as nossas atividades profissionais. Então, esteja atento ao vídeo, não pule o vídeo. Se caíste neste canal de paraquedas, se inscreve, e se você tem gostado ou você gostou deste conteúdo que aqui está a se passar, deixa o teu like, é gratuito, não custa dinheiro. Fazendo isso vais me ajudar sempre a trazer os conteúdos. Então, muito obrigado por estar aí desse lado, porque graças a você eu estou aqui e tenho força para fazer esse conteúdo. Se já se inscreveste, já deixe teu like, sem ter mais nada por vos dizer, bora pro vídeo. Olá pessoal, como viram aí no tema do vídeo, né, a gente vamos falar das 3 fases do laboratório clínico, na qual essas fases que vos falo é a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Dizer que são fases muito importantes, que através dessas fases que estão aí, a gente tem uma confiabilidade no nosso trabalho e a gente evita vários tipos de erros. Então, partindo aqui para os elementos da fase pré-analítica, nós temos em primeiro lugar o pedido de exame do médico, depois a gente temos a colheita, depois em seguida nós temos o transporte da amostra para o laboratório. Muitas das vezes este transporte da amostra dá-se naqueles casos que nós recomendamos ao paciente que faça a colheita, né, em casa. Para dar um exemplo, né, por exemplo, urina 24 horas, em que o paciente tem que urinar no mesmo recipiente durante 24 horas, depois trazer até ao laboratório. Então, é para dar um exemplo acerca deste transporte da amostra, como outros tipos de amostra. Depois nós temos o recebimento da amostra, temos o encaminhamento da amostra. Partindo aqui para a fase pré-analítica e falar um bocadinho daquilo que é o pedido do médico. Geralmente, nesta fase, né, que é o pedido do médico, nós como técnico devemos verificar se os dados do paciente estão corretos, se as informações que estão aí nós perguntando ao paciente se são totalmente corretas. É importante nós sabermos disso. E outra coisa que nós devemos saber também é se há a informação, né, se o paciente está ou não a usar um medicamento, e a gente saber também qual é o tipo de medicamento, porque a medicação ou alguns medicamentos que existem, ou fármacos, se posso assim dizer, influenciam muito naquilo que é os resultados de certos exames. Então também outra coisa que é importante nós observamos e temos em conta, observar se o pedido está realizado de forma correta e se a amostra está devidamente identificada. O que é isso? Existem certos exames, como eu posso dizer que eu, por exemplo, diferenciar para falar deste ponto que temos aqui, o LCR, que é o líquido cefalorraquiano. Geralmente o doutor é quem faz a colheita
pelo menos na unidade hospitalar em que eu frequento, né? Quando vai se fazer este exame, geralmente o doutor é que faz a colheita da amostra e encaminha para o laboratório. E aqui, neste ponto que está aí, observar se o pedido está realizado de forma correta, primeiramente, o pedido que o doutor colocou lá na requisição, e se a amostra está devidamente identificada, se os dados que estão na amostra batem com os dados que estão na requisição do paciente. É mais ou menos isso. Então, partindo aqui para a fase pré-analítica e falando com mais detalhes sobre a colheita, é importante nós sabermos que temos que dar muita atenção porque é na fase pré-analítica que 60 a 80% dos erros de diagnóstico acontecem, principalmente na colheita. Significa que a maior parte dos erros que os laboratórios, que não devemos cometer mais, a gente comete, é na fase pré-analítica, isto é, na colheita. Por quê? Lá na colheita há manuseamento de material, onde há também, né, a troca de amostra, os nomes dos pacientes, requisições. Então, é muito importante a gente ter atenção na fase pré-analítica, especificamente na colheita, porque, como está a dizer ali, 60% a 80% dos erros de diagnóstico acontecem nesta fase e principalmente na colheita. Então, é mais ou menos isso. Então, partindo para aqui, é por isso que é muito importante que devemos orientar e informar ao paciente como a colheita é realizada de forma escrita, verbal ou didática. Então, existe tipo aqueles casos que temos alguma colheita e nós devemos recomendar, por exemplo, o exame de urina, a primeira urina da manhã, em que o paciente leva o recipiente, né, vamos lá, leva para casa e nós, como técnicos, devemos informar o máximo possível de forma a entender, de uma linguagem que ele possa entender como deve ser feita a colheita, dar todos os detalhes para que nós tenhamos uma colheita de qualidade, com a quantidade certa, uma amostra isenta de contaminação, uma amostra que está nos seus padrões para que possa facilitar a credibilidade dos nossos resultados. Então é importante que o técnico saiba passar as informações de como fazer a colheita de certos exames ao paciente para que a amostra possa chegar com total qualidade. E outra coisa que nós também devemos saber é informar ao paciente os possíveis intervenientes como o uso de medicamentos, mostrar ao paciente a importância de ele realizar a colheita de forma adequada. Então nós devemos informar ao paciente a importância, dele fazer uma colheita adequada. Então nós devemos dar todos os detalhes, porque é através da colheita adequada que nós vamos ter um resultado credível. Então, as tuas informações que você vai poder passar aos pacientes é muito importante naquilo que é o diagnóstico de uma outra patologia e assim fazer o tratamento e ter uns bons resultados. Porque o mau manuseamento e as más informações podem levar o paciente a óbito. Partindo aqui para a fase pré-analítica, isto é, no transporte da amostra, que nós vamos dar pequenos detalhes, nós devemos saber que a amostra deve ser transportada até 2 horas ao laboratório, sob temperatura de 2 a 8 graus Celsius. O que é isso? Geralmente quando nós damos ou o paciente, existe aquele exame em que o paciente vai poder fazer a colheita, né?
Então, ele tem que trazer a amostra ao laboratório até 2 horas. A amostra pode não ser processada antes de 2 horas. Antes de 2 horas, ele pode ter aquele processo todo de transportar, por ser distante. Agora, se vir mais que 2 horas e chegar ao laboratório, não podemos processar a amostra, porque passou o tempo de validade para nós processarmos a amostra. Porque se a gente processar a amostra daquele jeito, geralmente nós vamos ter um resultado muito alterado ou muito baixo, um resultado que não é credível. Geralmente, nestes casos, é desprezada a amostra e pedir ao paciente que faça uma nova colheita e que possa transportar ela sob refrigeração, numa temperatura de 2 a 8 graus, e ele tem no máximo 2 horas para chegar no laboratório e processar aquela amostra. Se passar das 2 horas, já não se pode processar aquela amostra. Partindo aqui para a fase pré-analítica novamente e o recebimento da amostra. É preciso verificar se os dados do paciente estão corretos. Sim, é muito importante. Eu tenho visto, né, naquilo que é a experiência que eu tenho, muitas das vezes já vi técnicos que ele recebeu a requisição, picou, nem verificou, ele só faz a colheita e logo vai começar a fazer o processamento sem antes confrontar os dados do paciente e perguntar ao paciente. É importante, apesar que você vê o nome na requisição do paciente, é importante tu perguntares o nome ao paciente e a sua idade, porque muitas das vezes pode haver troca na hora de dar a requisição. Então, é mais ou menos isso. Então, são fatores muito importantes que é preciso mesmo a gente, com extremo rigor, verificar os dados do paciente se estão corretos. Então, passar aqui para o outro ponto. Observar se o pedido foi realizado corretamente. Então, sempre que a gente temos a requisição na mão, temos os dados do paciente. Então, outro passo que nós devemos também verificar com extremo rigor. Quanto ao pedido, já houve caso que eu recebi, né, nas minhas atividades, requisições que o paciente veio, que o doutor mandou, mas por muito trabalho que o doutor teve, se esqueceu de fazer o pedido. Nestes casos, o técnico de laboratório não pode exercer nenhuma ação de manipulação de técnicas de alguns exames, não pode. O que o técnico deve fazer, se receber uma requisição, desculpa, que não tenha um pedido, o que ele deve fazer é pedir ao paciente com que volte à sala do doutor, ao consultório médico, para o doutor adicionar qual é o tipo de exame que ele precisa que o técnico possa realizar. Então, porque o técnico não pode adivinhar e simplesmente fazer, tem que haver pedido. No caso que não tem pedido, o paciente tem que voltar ao consultório e o doutor adicionar quais são os pedidos de exame que ele quer que o técnico possa realizar. Partindo aqui para um ponto também muito importante, verificar se o material solicitado pelo médico é o mesmo que está sendo recebido. Então, é aquilo que eu dei o exemplo do exame de LCR, que é o líquido cefalorraquidiano. Muitas das vezes, eu já disse que o médico faz a colheita, então o técnico do laboratório é importante que ele verifique se os dados dados pelo médico são os mesmos dados que estão a ser recebidos. Isso assim para poder facilitar e nós tiver um trabalho de qualidade, porque é muito, muito importante com que nós fizemos essa verificação para que nós não demos resultados, que não fizemos trocas de resultados. Então temos aqui também um outro ponto muito importante, que é muito importante naquilo que é o recebimento da amostra, porque tudo que estamos a tratar aqui nesse ponto é quanto
o recebimento da amostra. Então aqui verificar o volume e a qualidade da amostra. Se a amostra foi coletada no volume correto, no frasco correto, se foi transportada de forma correta e se não houve nenhuma contaminação. É importante com que o técnico do laboratório verifique quando tiver que receber. Supomos, quando a gente está para fazer o exame, por exemplo, de fezes, o exame de urina, o exame de líquido cefalorraquidiano, como outros que estão aí. Muitas das vezes também o paciente está em contato com a amostra. Então é importante com que a gente faça o nosso controle de qualidade, o volume correto, a quantidade exata e a qualidade da amostra, se está no frasco correto. Então estes requisitos são muito importantes para que nós façamos o manuseio e tenhamos um resultado credível e aceitável, para que não podemos facilitar a não darmos um falso positivo, resultados duvidosos. Então é muito importante e verificar se a amostra não teve contaminação. Partindo aqui para a fase analítica, nesta fase é muito importante, que é a segunda fase do exame laboratorial. É nela que são realizadas o processamento do material coletado. Nessa fase aqui a gente começa a entrar no manuseio, né? E é importante com que o técnico faça a verificação dos aparelhos. É importante que ele faça a verificação se tudo está em ordem, para que possa ter um resultado credível, porque nessa fase que começa a ser feita a leitura, onde vai ser manuseado os aparelhos, onde vai ser encaminhado para uma análise, pesquisas profunda, é na fase analítica. Então é importante com que o técnico esteja tudo preparado, que não seja quando ele tiver que poder fazer o processamento da amostra e quando também está a preparar os aparelhos. Então é muito mal. Então, depois da colheita e transporte, o laboratório inicia o processo de análise do material biológico. Geralmente existem poucos erros nesta fase, porém é necessário que o profissional supervisione os instrumentos, reagente, estabilidade da amostra. Apesar de que nesta fase analítica, os níveis ou as percentagens de erros sejam totalmente reduzidos, mas é importante com que o profissional supervisione os instrumentos, os reagentes, a estabilidade da amostra, além da monitorização de todos os processos. É importante com que ele esteja atento sobre tudo isso. Então, porque muitas das vezes suponhamos que eu estou a observar uma amostra de urina e eu estou no exame microscópico. Por alguma dúvida, eu posso sair do microscópio e ir até onde está a amostra do paciente e observar e fazer novamente um exame físico, por exemplo, para mim ter mais uma outra ideia sobre o mesmo. Então é mais ou menos isso. Partindo aqui para a fase pós-analítica, nesta fase a gente vamos conhecer aqui, por exemplo, os cálculos. Existem certos exames para que nós lancemos os resultados. É importante a gente fazer alguns cálculos. E estes cálculos, muitas das vezes, se serem mal feitos, a gente vamos ter resultados totalmente errados e logo estraga todo o processo desde a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Cada uma dessas fases são sequência da outra. Então é importante com que o profissional sempre tenha atenção,
sempre tenha a mente serena para que possa exercer as suas funções e o seu trabalho com a máxima qualidade. E naqueles casos que alguns exames que exigem cálculo, fazer os cálculos corretamente. E temos aqui outro ponto muito importante, que é a análise de consistência dos resultados. Essa análise de consistência é a comparação. Geralmente existem aqueles laboratórios que um exame se faz em 2 métodos. Então é aquela fazer a comparação dos resultados e ver lá mesmo se os resultados são totalmente credíveis. Porque uma coisa que não devemos fazer é dar um resultado duvidoso. E aqui temos também a liberação do resultado, que acontece na fase pós-analítica. E nós temos aqui o armazenamento da amostra do paciente. É importante com que nós armazenemos, né, a amostra do paciente pelo menos por 1 semana. Em caso de algum inconveniente, então nós já temos a amostra, então nós podemos repetir o exame do paciente. Então é importante com que nós guardemos a amostra do paciente até 1 semana. Depois de 1 semana, a gente podemos desprezar essa amostra e lembrar que o armazenamento tem os seus devidos sítios adequados para o armazenamento de amostras. Partindo aqui para o outro ponto, que é o arquivamento dos resultados. O que é isso? Geralmente, quando a gente vai lançar um resultado na requisição do paciente, é importante que a gente lance este resultado e as informações do paciente na nossa base de dados, ou seja, na nossa base de registro. Então é importante nós colocar lá o registro do paciente. Novamente, por algum inconveniente, suponhamos que o paciente deixa perder a requisição, então tem como vir até ao laboratório e ter de novo o seu resultado, sem nenhum problema, sem ter que precisar repetir o processo da parte pré-analítica, analítica e chegar na pós-analítica. Então, já com os arquivos guardados, então fica muito fácil este processo. Ok, outro ponto que eu quero aqui frisar, muito importante, são os cuidados básicos, que são muito, muito importantes, e que na qual nós temos aqui o primeiro ponto, que é a identificação do paciente. Geralmente, tem aqueles casos que vem toda a família e que temos diversas requisições. É importante a gente identificar cada um, não é simplesmente receber a requisição e picou. É importante receber a requisição e fizemos a colheita. Não é assim que funciona. É importante com que a gente identifique o paciente corretamente, para que não haja a troca de resultado. E nós temos aqui o outro ponto que é muito importante, que é orientações ao paciente. Geralmente tem certos exames que se fazem em jejum. Por exemplo, o exame de reação de Vidal. É importante que o paciente tenha um jejum de até 2 horas. É importante. E nós temos também o exame de glicemia. Temos muitos outros exames. O exame de urina que precisa de recomendações de como fazer a colheita, quando é o paciente a fazer a colheita, como também o exame de fezes. Tem muitos exames em que nós, como técnicos de diagnósticos, devemos passar as informações ao paciente a fim de que nós tenhamos colheitas de qualidade. Então é muito importante com que nós estejamos por dentro de tudo isso. E temos aqui, dentro das orientações, temos também a preparação do paciente. Esta preparação vai de antes da colheita. É importante com que nós, antes de realizar o processo de coletagem da amostra, é importante termos um pequeno diálogo com o paciente, perguntar, por exemplo,
há quantos dias sente-se mal, quais são os sintomas que está a sentir e perguntar também se está a ingerir alguns medicamentos, já fez algum uso de medicamentos. São informações muito importantes porque você sabe que cada patologia tem sintomas. Então, se ele te apresentar, quer dizer que você não tens ainda certeza, mas vais trabalhar com alguma base, que são informações do paciente. Então, isso vai ajudar bastante naquilo que é na fase analítica. Então, é mais ou menos isso. Ainda dentro das orientações, né, do paciente, a gente temos o horário da colheita. Existem certos exames que realizam-se por marcações e são também exames que têm horários específicos de colheita. Então é importante com que o técnico de laboratório passe as informações corretamente a fim de que nós tenhamos um trabalho cada vez melhor. E nós temos aqui também um ponto muito importante que é a obtenção da amostra, na qual o material é o material a ser colhido. E nós temos também aqui quanto ao tipo de amostra, e neste ponto que a gente podemos também incluir a identificação correta da amostra. E nós temos também aqui um ponto muito importante que é o procedimento das amostras, que são pontos muito importantes. E nós também temos aqui também o armazenamento da amostra. Geralmente as amostras variam muito e elas têm o seu local apropriado para serem armazenadas e em temperatura também apropriada. Então é importante com que nós colocamos a nossa amostra em temperaturas adequadas. E nós temos também aqui o último ponto, né, que é o transporte da amostra, que é muito importante o transporte da amostra. Geralmente tem os seus, como é que eu posso dizer? Sítios apropriados para o transporte da amostra. Então, é muito importante a gente saber disso, porque a amostra não podemos fazer o transporte dela à vista de todo o mundo. Então, é algo que tem que estar em sigilo total. Partindo aqui para o outro ponto, né, que é muito importante, que temos aqui erros mais frequentes. Esses são os erros mais frequentes num laboratório. Primeiro que nós temos aqui, identificação incorreta do nome, da idade do paciente. Muitas das vezes a identificação, mais uma vez aqui, exige com que o técnico do laboratório tenha a máxima atenção, porque os dados do paciente é muito importante. Muitas das vezes, onde passa o paciente, que eu posso dizer na triagem, como outros locais onde fazem a identificação do paciente, tenha cometido alguns erros. Então é importante com que o técnico possa supervisionar a fim de que possa fazer um trabalho muito bom e um trabalho correto. E é sempre bom, sempre a gente, mesmo temos o nome na requisição do paciente, sempre perguntar o nome e a idade. É muito importante. E outro tipo de erro muito frequente também, que nós temos também aqui, é a troca de amostra. Geralmente são erros muito frequentes. Isso acontece devido à identificação também, que eu posso dizer, nas amostras. Isso é na amostra e na requisição. Muitas das vezes há esquecimento de identificar. Essa identificação pode ser por número, ou pode ser por letra, ou de qualquer outra forma, mas que esteja diferente uma da outra. Do jeito fácil que o técnico achar melhor identificar as amostras, mas que esteja diferente uma da outra. E é muito importante para que não haja a troca de amostra, trocas
de requisições e lançar resultados de amostras diferentes para requisições diferentes, não das mesmas. Então é importante nós tenhamos atenção nisto. E nós temos também aqui outro fator que é muito importante a gente saber, que é de erro. A hemólise. Para a gente fazer uma colheita tão rápida, então acontece o processo de hemólise. Muitas das vezes também acontece esse processo de hemólise quando suponhamos também que a gente vai fazer, suponhamos, um exame de hemograma e a gente leva um tubo de ensaio, né, sem anticoagulante. Aí sim o sangue entra em processo de hemólise, não tem como a gente fazer a leitura, porque não tem como a gente fazer a leitura no aparelho, porque o sangue entrou no processo de hemólise. Então é mais ou menos isso. Então ter totalmente atenção nisto para que nós consigamos fazer sempre as coisas como deve ser. E nós temos aqui também outro fator de erro, né, que são muito frequentes, que é a centrifugação. Faz a centrifugação em rotação que não é adequada, em minuto que não é adequado, e muitas das vezes tem causado muito transtorno naquilo que é lançar os resultados de exames laboratoriais. Então, mais uma vez, é importante com que nós tenhamos a máxima atenção antes de fazer a rotação de cada amostra, averiguar sempre e verificar sempre um minuto e a rotação por segundo do aparelho, para que nós tenhamos sempre resultados credíveis e de qualidade. E nós temos aqui também o outro ponto muito importante, que é a conversão incorreta. Existem certos exames que quando nós fizemos e nós precisamos fazer a conversão. Para dar um exemplo aqui muito bom, no exame, por exemplo, de glicemia, muitas das vezes o exame, o resultado vem, suponhamos, por mol, e a gente precisa de fazer a conversão de mol para miligrama por decilitro. Então, muitas das vezes, ao fazer essa conversão, acabamos por estragar tudo. Então, tenhamos a máxima atenção em exames que se faz a conversão e nós fazer a conversão correta. Então, é mais ou menos isso. Então, devemos ter noção disso quanto aos exames que a gente faz a conversão e fazer as conversões corretas para que nós tenhamos sempre resultados de qualidade. E temos aqui outro ponto que é muito importante. Erro no uso de anticoagulantes. Esses são erros muito frequentes. Suponhamos que eu queira fazer um exame de hemograma. Por mais que eu sei que o citrato de sódio é um anticoagulante, eu não posso usar citrato de sódio para fazer um exame de hemograma no aparelho. Lógico que os resultados vão ser anormais, porque nós sabemos que o anticoagulante ideal para fazer o exame de hemograma é EDTA, é o anticoagulante EDTA. Então é mais ou menos assim. Muitas das vezes aqui no uso de anticoagulante, tanto faz citrato de sódio, EDTA, heparina, tem havido muito erro quanto a isso. E é importante que nós sabermos que cada tipo de exame tem os seus respectivos anticoagulantes a serem usados. Então é muito importante que nós tenhamos este conhecimento para que podemos evitar ao máximo os erros cometidos no laboratório. Porque é importante também nós saber que cada amostra que nós manuseamos, como diz o meu amigo Natrício, né? Cada amostra é uma vida e nós devemos estar cientes disto, que quando estamos a manusear aquela amostra que está aí, nós estamos a manusear alguma vida, que a gente pretende dar alguma solução e melhoria. Então é mais ou menos isso.
E temos aqui um ponto muito importante, que é também a homogeneização. Como eu já disse nas aulas anteriores, nós devemos homogeneizar, né, a amostra de 5 a 8 vezes, ou até 10 vezes. Mais de 5 a 8 vezes é o ideal para nós homogeneizar. Quando nós homogeneizamos a amostra mais do que devido, nós destruímos as células. E logo, quando nós vamos fazer o processamento da amostra, os resultados não serão os mesmos. Supomos, ao fazer a homogeneização, você acabou destruindo muitos leucócitos, muitas hemácias, e logo quando se faz a leitura, o resultado não condiz com a clínica do paciente. Então, tem que prestar atenção neste caso. E nós temos aqui outro ponto muito importante, que é a colheita inadequada. Muitas das vezes acontece muito isso. Geralmente, a colheita deve ser mesmo bem feita, é por isso que existe a preparação do paciente. Mesmo nós colocar o garrote, fazendo, tanto faz a punção venosa como a punção digital, nós devemos saber. Até para fazer a punção digital, nós devemos saber os dedos corretos para se fazer a punção digital. Então, é mais ou menos isso. Geralmente, quando há certos exames que a gente tem que fazer a colheita de uma quantidade de amostra correta. Suponhamos que eu quero fazer o exame de hemograma, geralmente que a quantidade que a gente usa, pelo menos no aparelho em que eu uso, né, na minha unidade, a gente é preciso colher 2 ml de sangue total e nós adicionar no tubo com o anticoagulante EDTA. Então, supomos que eu colocar uma quantidade, por exemplo, de 0,5, então não terei uma leitura correta do aparelho. E certos exames, supomos que eu quero fazer um exame de urina, eu sei que eu devo preparar de 3 a 5, né? 3 a 5 ml para facilitar, fazer a colheita. E outra coisa que eu tenho dito sempre, a amostra devemos dar sempre, temos que ter uma quantidade boa, por quê? Porque em caso de algum erro ou que queremos repetir o exame, nós já temos aí a colheita, não vamos chamar o paciente para picar novamente. Até porque há paciente que não gosta de ser picado muitas vezes. Então é importante com que o técnico tenha uma colheita de qualidade e uma quantidade certa para que possa facilitar o trabalho. Porque muitas das vezes, em uma única colheita, nós fizemos vários e vários exames. Então é muito importante. Nós chegamos ao fim desta aula, em que é uma aula muito boa. Agradeço você que chegou até aqui no fim. Se inscreve se não é inscrito. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.